Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Raine e hoje nós vamos discutir sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa, ela eclodiu em 1917, mas ela não se consolidou ainda em 1917, teve um longo caminho até a declaração das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre a Revolução Russa. Então vamos entender um pouquinho os antecedentes da Revolução Russa. Primeiramente, que no final do século XIX, o Império Russo era um dos maiores países do mundo, até hoje ainda é. Com 22 milhões de quilômetros quadrados, obrigava uma população de cerca de 160 milhões de pessoas. Mas a maioria esmagadora vivia no campo, ou seja, 80% da população vivia no campo e 20% vivia na cidade. As maiores cidades industriais que tinha, que era São Petersburgo e Moscou, habitavam somente 1 milhão de pessoas. Isso no auge, no começo ali do século XX, no início da industrialização. Enquanto outras cidades, igual Londres ou Paris, já habitavam mais de 5 milhões de pessoas. O, re, o regime político era uma monarquia absolutista e todo o poder se concentrava na mão do Caesar, que era o líder político, religioso e militar. No governo do Caesar Nicolau II, a Rússia gerou um processo de industrialização e ela atraiu muito capital estrangeiro. A França foi um dos principais investidores na Rússia. E como eu falei para vocês, os grandes centros operários ficavam em Moscou e em São Petersburgo. Mas, apesar disso, as condições de vida, apesar dessa industrialização, pioraram muito. Fome, desemprego e diminuição de salário. A burguesia também não era muito beneficiada porque o capital estava concentrado na mão dos banqueiros e dos grandes empresários. A oposição ao governo crescia a cada momento. E um dos maiores partidos de oposição era o Partido Social Democrata, com seus líderes Plekhnakov e Lenin, e tinha que viver fora da Rússia para fugir das perseguições políticas. Além desse contexto de satisfação da população, a gente também tem o, a perca. A Rússia perdeu a guerra contra o Japão. A guerra foi por motivos expansionistas e por ser de uma longa distância, a Rússia acabou perdendo. E o prestígio do czar Nicolau acabou diminuindo cada vez mais. E sobre o Partido Operário Social Democrata Russo, como eu tinha mencionado a vocês, ele se dividia entre bolcheviques, de maioria russa, liderada por Lenin, que defendia ideias revolucionárias, de luta armada para chegar ao poder, e os mencheviques, de minoria russa, liderados por Plekhanov, defendia ideias revolucionistas de conversação, de poder através das vias normais e pacíficas, que seriam as vias eleitorais. Além de toda a situação da perda da guerra contra o Japão, como eu falei para vocês, a situação difícil do operariado na cidade, das condições ruins de vida e da situação nada boa também do campo, dessa concentração absoluta de poder no Cesar, houve um episódio chamado Domingo Sangrento, que é considerado por muitos como um dos episódios centrais para ter acontecido a Revolução. Um grupo em janeiro de 1907, um grupo de operários participava de uma manifestação pacífica na frente do Palácio de Inverno, que era uma das residências do Czar. E o objetivo era entregar um abaixo-assinado pedindo melhorias. Só que o que aconteceu foi que a guarda do palácio abriu fogo contra essa população e acredita que mais de 1.000 pessoas tenham morrido. E esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Dentro de todo esse contexto, a atuação da Rússia na Primeira Guerra Mundial foi muito desastrosa. Apesar de ter um grande exército, se encontrava totalmente despreparado e acabou perdendo várias batalhas contra a Alemanha. Quando em março o movimento foi deflagrado e ocorreu várias greves, os camponeses também se rebelaram e os militares que teoricamente deveriam estar ao lado do czar também
apoiaram o movimento popular e forçaram a abdicação do czar Nicolau, que aconteceu em fevereiro de 1917. Mas, apesar de ter acontecido a Revolução com todos esses antecedentes de atraso econômico, na fome, no campo, as questões das classes sociais, a industrialização, mesmo assim as péssimas condições de vida que viviam os trabalhadores, a derrota na guerra russo-japonesa, e você tem também o Domingo Sangrento, a Revolução Russa retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, coletivizou o campo, né, distribuiu terras para os camponeses, e ela se solidificou realmente em 1922, quando Lenin se tornou o grande líder da Revolução Russa. Então, turma, espero que tenha sido uma aula proveitosa para vocês. Bons estudos e até a próxima.